Beleza, pessoal. Então, essa daqui é mais uma aula, na verdade, é a segunda aula de EQS 112, Introdução a Cálculo de Processos. E agora a gente vai formalizar o início da nossa, do aprendizado em programação. Tá? Então, essa aula aqui é mais para direcionar vocês em como a gente vai abordar o aprendizado em programação. Já conversei com vocês que a gente vai utilizar a linguagem Python, e o formato de ensino desse tópico é absolutamente assíncrono. As aulas elas já estão gravadas e o que vocês têm que fazer? Primeiro, lógico, acessar as aulas, tá? Todas elas estão colocadas no ambiente virtual. E depois você já tem uma lista de exercícios. Sim, eu já coloquei uma lista de exercícios fantástica para vocês. Então, eu vou passear um pouco no ambiente virtual para mostrar para vocês, dentre outras coisas, a galera aqui, antes de começar a aula, fez algumas perguntinhas, eu vou responder conforme a gente vai acessando o ambiente virtual. Tá? Então, vou pegar aqui e vou acessar. Eu tenho vários cursos, o meu curso em questão é esse aqui. Beleza. E aí, eu lembro que o Carlos perguntou sobre o formulário antes de falar sobre a programação. Então, você pode vir aqui em Introdução à Disciplina, visualizar a sessão. Visualizar a sessão, você tem o formulário que eu gostaria que os ingressantes respondessem. Tá? O formulário já está aberto. Vou voltar, então. Bem, aqui está a parte de programação em Python. Eu já vou acessar, mas eu gostaria de responder uma pergunta sobre onde estão os slides que a gente vai usar depois de conversar sobre programação. Então, aqui, olha, concepção de processos industriais. Visualizar a sessão. Já a gente vai acessar esses slides aqui. Então, vocês já podem baixar, porque são eles que a gente vai brincar hoje. Ok, vamos conversar então agora sobre programação. Programação em Python. O que vocês precisam fazer? Primeira coisa, a gente vai aprender, né, a programar. E como é feita uma programação? Tá? A programação são formas de se comunicar com o computador, tá? No qual você coloca... É muito parecido com linguagem mesmo, tá? Uma língua estrangeira. Pô, caramba, para você conseguir conversar com alguém que só fala inglês, tá? Ou aquela pessoa aprende português, tá? Ou você aprende inglês, tá? E o computador é a mesma coisa. Tá? Então, existem várias linguagens na qual você se comunica com esse computador. Tá? E eu escolhi Python para isso. Tá? Todas essas linguagens têm alguns fundamentos básicos. E que fundamentos são esses? São fundamentos de memória, guardar a informação na memória. É a primeira coisa que o computador faz. Tá? E acho que vocês conseguem pensar nisso de uma forma bem clara. Você não salva um arquivo dentro do computador? Arquivo, para mim, no fundo, são dados. E está guardado lá. Tá? Mas antes disso, o computador ele tem um dispositivo que se chama memória. Tá? E, portanto, as informações elas são guardadas na memória. E no computador existe o que a gente chama de memória RAM. Não sei se vocês já ouviram falar. Memória RAM, que é aquela que é acessada toda vez que você dá 2 cliques em um programinha aí para abrir. O computador ele vai pegar todas as informações necessárias para executar aquele aplicativo, aquele programa, e vai colocar lá naquela memória RAM. Tá? Linguagem Python. Também. Na hora que você pedir para executar um programa em Python, em C, em C++, em whatever linguagem, qualquer linguagem, cara, na hora que você der Enter, o computador, opa, o meu usuário aqui está me pedindo para executar um programa. Separa um espaço na memória RAM para eu aguardar as informações que vão ser necessárias para executar esse programa.
Então, se você vai querer fazer uma conta dentro da linguagem, o computador vai ter que reservar o espaço na memória para guardar as variáveis com qual você vai querer. As variáveis eu vou chamar de um outro jeito. Os números. Tá? Os números com o qual você vai querer fazer a tua conta. 2 mais 2. Ele vai ter que guardar lá, olha, na memória RAM. 2, 2. E aí, quando o primeiro 2, né, e o segundo 2 forem realizar o processo de soma, aí o computador, opa, o cara está querendo realizar agora uma operação, que no caso é uma operação aritmética, soma. Tá? Poderia ser multiplicação, poderia ser divisão, poderia ser subtração. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro 2, o segundo 2, e vai levar para um outro dispositivo dentro do computador, chamado, eu acho que vocês vão saber qual é, processador. Aí ele leva as informações para o processador, faz essa conta absolutamente difícil. Tá? Eu sei que é complicado, tá? Mas ele vai fazer 2 mais 2, vai ter um resultado, e o resultado ele vai levar para a memória RAM. Tá? E aí depois, tá? Você pode mostrar em tela, aí você vai ver o resultado. Então, assim é a forma de manipulação dos dados dentro de um computador. Nesse ponto, todo mundo pegou a ideia? Tranquilex? Show? Tá bom. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Então, qualquer coisa, levanta a mãozinha para eu saber que vocês estão com dúvida. Show. E aí tá. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Como é que a gente vai programar? Para programar, existem duas coisas que vocês precisam ter no computador. Tá? A primeira coisa é a linguagem em si. Tá? O teu computador, por padrão, tá? Ele vem com os programas e tal, maneiro. Todos esses programas já foram programados em alguma linguagem. Tá? Mas, bem ou mal, se você, como usuário agora, pô, mas eu quero conversar com o meu computador, você precisa instalar a linguagem. Então, essa daí é a primeira etapa que vocês precisam fazer. Tá? Então, o que tem aqui? Eu tenho uma aula, e aí eu vou precisar agora olhar o chat mesmo. Eu fiz aqui uma aula de instalação no sistema Windows, mas eu não sei se todos estão utilizando o Windows. Tá? Então, eu fiz uma aula completa sobre a instalação da linguagem Python no Windows. Ok? Primeira etapa, instalação da linguagem Python. Dentro dessa disciplina, nós vamos utilizar o Python 3. O que significa isso? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Pô, antes era o Windows 8. Antes mais, né? Windows 95. Windows 7. Depois veio o Windows 8, que é melhor a gente esquecer que ele apareceu. E aí depois veio o Windows 10. Né? O que é isso? São as versões de Windows. Tá? Python também tem isso. Então, eu vou utilizar o Python versão 3. Professor, eu quero pegar e utilizar a versão 2. Começamos errado. Tá? Não. O Python 2 tem algumas formas de linguagem, de comunicação, né? Códigos, comandos, que estão defasados e que não vão funcionar em todas as explicações que eu vou apresentar a vocês nas aulas. Então, minha sugestão não, cara, pega Python 3, tá? Pega Python 3. Tá? Na aula de instalação vocês vão ver isso. Tá? Eu já vou direcionar lá para Python 3. Então agora eu gostaria de saber se tem alguém na turma, tá? Mãozinha para o alto, que não está utilizando o Windows. Mãozinha para o alto, por favor. Beleza. Tá, eu tenho 3. 3? 2? 3? Mais? Opa, tem mais gente, então. Tá. Linux. Mãozinha para o alto. Baixa todo mundo. Baixa todo mundo. Linux.
Tá, 2. Baixa. Mac. Baixa a mãozinha. Peraí, Carlos, estou usando Mac e Linux? Mac eu... Quer dizer, professor, eu tenho um computador Windows, mas agora eu tô pelo celular, que aí tem. Não. Aí no caso você se refere aqui a teu? Não tenho certeza se é o Linux ou Windows, porque o computador é até novo. Tá bom. De qualquer maneira, quem tem Windows está coberto, tá? Quem tem Linux, vocês estão no melhor mundo de desenvolvimento computacional, porque, cara, seria realmente bom a gente conseguisse manter sempre os desenvolvimentos de código e tal em um ambiente baseado em sistemas que a gente chama de sistemas Unix. E aí o Linux é derivado disso e o Mac também é derivado desse cara. Então eles têm assim um comportamento muito melhor no desenvolvimento computacional. Professor, socorro, então quer dizer que eu tenho que desinstalar meu Windows? Não, pô, claro que não. Tá? Você ainda precisa jogar os seus jogos que estão todos instalados no teu Windows. Então, você não vai fazer isso no Linux nem no Mac. Então, não, mantém teu Windows aí. Tá? E tudo vai funcionar legal para essa disciplina. Talvez, pô, caramba, depois eu quero aprender mais sobre programação. Dá para fazer no Windows? Até dá. Mas você vai precisar de algumas dicas a mais para fazer funcionar legal aí. Tá bom? Então, não há problema nenhum. Pelo que eu lembro, tá? Eu também tenho aula gravada para instalação no Linux também. Aqui também é direto. E pelo que eu estou tentando aqui lembrar, eu acho até que nas novas versões de Linux, o Python já está vindo. Tá? Eu não tenho essa certeza toda, mas eu acho que já está vindo. E de qualquer forma, qualquer coisa, vocês podem perguntar. Tá? Que é bem tranquilo instalar. Então, olha só, deixa eu fazer a pergunta. Primeira etapa, todo mundo visualizou, entendeu que eu preciso fazer com que o meu computador entenda a linguagem Python e eu possa me comunicar com ele. Então, a primeira etapa é a gente conseguir instalar a linguagem Python. Beleza? Tá. Show de bola. Isso, mãozinha para o alto, foi isso? Dúvidas? A Ana fez uma pergunta no chat. É que eu não consigo ver o chat. Ela fez, tem o Python no Linux Puppy? Ah, tem. Se não tiver, vai ser muito fácil de instalar. Tá? Linux é fantástico. Tá? Qualquer coisa consegue colocar lá sim. Beleza. Então, essa é a primeira instalação que a gente precisa fazer. Tá? Depois, o que a gente precisa fazer? Você pode usar o Python direto. Tá? Pegar, abrir um programinha Python, né? Tem uma interface que ele chama de IDLE, tá? Que você já pode chegar a programar e tal, pô, ficar maneiro e tudo. Aliás, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar a forma de compartilhamento. Deixa eu mostrar. Eu vou botar a tela inteira. Diga, Pedro. Só uma pergunta. Por acaso as configurações do computador, tipo as peças, também vai levar em conta sobre programa? Essas coisas? Tipo o processador. Não. Tranquilex. Então o computador fraco ainda consegue fazer o trabalho? Aguento. Todo mundo consegue ver a telinha preta? Tá? Eu consigo. Todo mundo, né? Eu quero ver esse lado aqui, tá bom? Note que a minha forma de acesso, eu estou num sistema no Mac, tá? Eu uso o Mac no meu dia a dia. No Linux seria muito parecido e no Windows seria clicar um botãozinho. Na aula, eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo interagir de primeira assim com um Python da vida. Tá? Eu chego, escreveria, no Windows é diferente. Tá? Aqui, Python 3. E aí olha só o que apareceu para mim. Apareceu eu vou chamar de console de interação com o usuário. Tá? Então, eu posso chegar aqui e colocar uma conta, aquela conta bem difícil que eu tinha mostrado para vocês,
2 mais 2. Tá? Aí eu vou pegar aqui e com o meu dedo indicador da mão direita, isso é muito importante, eu vou apertar Enter. Aí dei Enter. E aí o maluco veio aqui, pô, olha, tá aqui o resultado. Pô, maneiro. Então quer dizer que eu consigo interagir com o computador nesse formato aqui. Tá? Então vou chegar aqui e vou botar mais alguma coisa. Vamos ver. Qual outra conta que vocês acham legal? 3 mais 2. Tá? Vamos avançar na matemática aqui, porque aquela lá realmente ficou muito básica. Pô, não, agora eu quero fazer multiplicação. Tá? Professor, como é que você conseguiu digitar tão rápido? Eu estou colocando setinha para cima. E a setinha para cima, ele vai pegando todos os comandos anteriores que eu fui colocando. Pô, legal. Então quer dizer que eu não preciso ficar repetindo o tempo todo, né? Pô, legal, legal. E aí eu posso botar coisas mais avançadas, tá? Eu posso imprimir coisinhas na tela. Quer ver? Olha, print. E aí eu vou colocar uma mensagem subliminar para você. Eu amo introdução a cálculo de processos. Eu vou botar muitas exclamações. É uma mensagem subliminar para vocês. E aí ele pega, imprime na tela, apresenta para o usuário. Tá? Então, é uma forma que você tem de interagir com o computador. Legal, legal. Mas e se eu quiser montar um programa e ficar executando ele várias vezes? Eu vou precisar ficar escrevendo ele sempre, toda vez? Eu vou precisar ficar escrevendo nessa telinha preta aí? Pois é, não. Não. Essa daqui é uma das formas, é a forma mais fundamental que tem de você interagir com a linguagem de programação. Mas ela é útil, tem, assim, as suas aplicações, mas não é a mais prática, não. E aí entra agora a segunda coisa que eu preciso que vocês instalem, que é a interface de desenvolvimento. A gente vai utilizar uma interface toda preparada para executar programas em Python. Então, ao invés de você escrever aqui nessa telinha preta, tá, como eu estava escrevendo, vocês vão ter, como se fosse um editor de texto. Tá? Então, vocês vão poder escrever ali dentro, vão apertar um botãozinho, tá, o Run, tá, e ele vai pegar a interface e ela vai executar todos os comandos que estão apresentados na tela. Tá? No texto, no caso, né? Nesse editor de textos. E para isso a gente vai utilizar uma interface de desenvolvimento dedicada para isso. É uma que eu considero sinistra, eu acho ela muito boa mesmo. E você tem duas possibilidades. Você pode instalar a versão gratuita, tá? Ou você pode instalar a versão tunada, a versão sinistra profissional. Qual a diferença entre as duas? Olha, para quem está começando, no fundo, não faz tanta diferença, não. Mas no dia a dia você percebe que a versão profissional tem umas facilidades, tem umas paradas que são muito legais. E adivinha só, para quem tem e-mail da escola de Química, você pode ter a versão tunada, você pode ter a versão profissional. Então, mais uma dica aí para vocês, né? Além do e-mail, né, Gmail, cheio das paradas aí legais da Escola de Química, você ainda tem a possibilidade de ter, né, essa versão dessa interface de desenvolvimento. Até aqui, dúvidas? Eu vi que alguém levantou a mão. Pergunta. Sim. Eu não sei qual é a interface que o senhor se refere, mas aqui eu utilizo o VS Code. Vai haver algum problema se eu utilizar de outra? Fique à vontade, fique à vontade. Só que todas as minhas aulas vão mostrar detalhes sobre o PyCharm, tá bom? Então, caramba, eu não sei se você conhece essas palavras, tá? Eu não sei o grau que você já avançou dentro da linguagem, mas Bem depuração, todo detalhamento, aonde eu clico, como eu configuro, eu vou mostrar bastante coisa dentro do PyCharm.
Eu ainda tenho mais uma outra coisa que sugere que você mude para o PyCharm. O PyCharm é uma interface de desenvolvimento completa. Tá? É uma interface de desenvolvimento. O VS Code é um editor de texto muito bom, porque ele te dá várias paradas legais. Tá? Eu uso o VS Code para várias coisinhas. Tá? Dá para configurar muita coisa legal lá, mas para desenvolver sinistro, aí eu não uso o VS Code, não. Aí eu uso ou o PyCharm para Python ou o Celion para C++. Tá? Aqui vocês também, com o e-mail da Escola de Química, têm direito. Beleza? Tá certo. Ok. Eu vou voltar lá para o Ava para mostrar para vocês mais algumas coisas, tá? Deixa eu sair aqui. Exit. Tá? Então, sair do Python. Deixa eu interromper a projeção. E vou refazer a projeção agora lá para o ambiente virtual. Beleza. Ok. Então, vocês estão vendo o seguinte. Essa daqui é a primeira aula de instalação do Python. E aqui embaixo, olha só. Eu vou pular esse primeiro cara, daqui a pouco eu falo sobre ele. A aula é a videoaula de instalação da IDE, do PyCharm. Então, eu preciso primeiro Python, depois eu preciso do PyCharm. Quando você for instalar o PyCharm, você tem duas... Eu vou mostrar para vocês na própria aula. Duas opções. Ou você baixa a versão gratuita, a versão... enfim, a gratuita ou a profissional. Tá? Para você conseguir ativar as funcionalidades da IDE PyCharm profissional sinistrona, aí você tem que fazer essa aulinha aqui, olha, ativação da conta educacional da IDE, tá? O PyCharm, ele é desenvolvido por essa empresa aqui, JetBrains, tá? Então, eu tenho uma aula que explica como você usa o e-mail da EQ, da Escola de Química, para fazer uma conta educacional na JetBrains, e aí você vai ativar a licença profissional aqui, tá? E vocês vão ver também, pô, caramba, no futuro eu quero aprender outras linguagens. A JetBrains tem C++, tem Java, tem programação para celular, Swift, é muita coisa, é muita coisa. E essa conta educacional te libera todas as interfaces de desenvolvimento. Então, acho que é um hashtag Fica a Dica bem forte para vocês seguirem por essa abordagem. Até aqui, todo mundo pegou a ideia? Tranquilo? Show. Perdido igual sabe no tiroteio, professor. Beleza, beleza. Faz parte do jogo. Tá? Por quê? Porque a gente precisa entender onde eu consigo assistir as aulas e poder fazer a roda girar. Tá? Por quê? O passo a passo não está aqui. O passo a passo está nas aulinhas que estão aqui. Então, repare que cada um desses linkzinhos aqui é uma aula diferente. Então, eu vou pegar e vou abrir. Aqui, olha, acabei abrindo acho que 2 vezes. E eu estou fazendo propaganda gratuita aqui desse cara daqui. Tá? Então, pum. E aqui, olha só, eu tenho uma aula, eu não vou botar não, mas é uma aula de computação científica em que eu faço a instalação e faço alguns primeiros testes usando Python 3 no próprio Windows. Então, o que vocês precisam fazer no seu horário livre? Horário livre, claro, né? Sexta-feira à noite, sábado à noite, os horários usuais para você assistir aula de programação, os melhores horários possíveis. Assiste esse cara daqui, tá? Para vocês começarem a se entender com a instalação. Tá? Repara, é uma aula. É uma aula. Todas as dicas, todos os cliquezinhos, aonde eu preciso clicar, como eu preciso baixar, aonde eu vou baixar, tudo isso está apresentado aqui. Outra coisa que vale a pena vocês olharem sempre nas minhas aulas é a descrição. Essa daqui nem tem, tá? Mas quando eu faço referência a sites
dentro das aulas, normalmente eu coloco aqui na descrição. Então, vocês vão conseguir acessar por aqui. Tá bom? Então, reparem. Estou aqui, olha, programação em Python. Não pula etapa não, hein? Primeiro assiste essa aula. Essa daqui, eu vou já explicar. Deixa eu abrir ela aqui no canto. Instalação da IDE PyCharm. Deixa eu abrir ela aqui. É uma aulinha dedicada, 6 minutos. Só a primeira aula que é mais longa mesmo. Depois eu fiz aulas específicas. Tá? Eu fiz aulas só para aquele assunto ali. Eu ouvi alguém levantando a mão? Professor, Diga. dá para fazer a programação com CSS? Não. CSS é uma linguagem mais voltada para a web. Tá? E aqui a gente precisa fazer conta. A gente precisa do processador mesmo. Tá? Eu diria que CSS vai te ajudar muito, mas muito mesmo, para o futuro. Tá? Porque vai ser um diferencial. Por exemplo, se você fizer uma programação em Python, e Python é bem diverso, é diversificado. Não diverso, é diversificado. Você pode fazer programação científica, mas você pode fazer programação em web também. E botar conteúdos web no meio do caminho. E aí você pode tentar fazer essa integração. Tá? Para agora, não vai rolar. Não vai rolar, não. Tá bom? Obrigada. Show, beleza. Então aqui, olha, instalação da IDE. Deixa eu avançar só um pouco. Dei o site. Aqui, olha só, já fez o download. Então, cara, vai assistindo. Deixa eu ver aqui no final. Eu devo mostrar, olha, o que tem que clicar, como tem que clicar. Presta atenção no que tem que clicar, porque vai fazer diferença no final. Então, não pula etapa. Tá? Enfim, eu vou comentando aqui as paradas. Tá? E aí vocês vão seguindo. Deixa eu fechar esse. Fechar esse. Voltar para cá. E aí, nesse primeiro início, eu sei que tem alunos que não têm computador. Tá? Não têm o acesso imediato a computadores. Dá para executar o Python online. Então, existem sites onde você pode executar o Python. Então, você pode testar os primeiros programas ali, nesse site. Tá bom? Então, você pode acessar por aqui. Tem esses 2 sites aqui. Tá? E tem também um programinha de Python para Android. Você pode programar no seu celular, se você quiser. Minha sugestão sincera, é melhor você seguir pelo computador, tá? Tela maior, você tem mais possibilidades. Depois disso, cara, segue o fluxo. Aula a aula. Clica, assiste. Você vai ver que esses testes iniciais são todos dentro da interface PyCharm. E aí você vai ver, olha, o professor clicou aqui. Clica, vai fazendo junto, que você vai começar a entender o funcionamento da linguagem. Ficou com dúvida? Você pode colocar no fórum de discussão. Beleza? Foi? Tá. Primeira lista. Tá aqui. Para você conseguir executar essa primeira lista, resolver os problemas que estão aqui nessa primeira lista, eu preciso que vocês assistam até essas aulas aqui. Tá? Pode avançar? Pode. Tá? Talvez até, operadores aritméticos. Aqui nessa primeira lista, eu vou pedir para vocês fazerem umas continhas. Nada impede que vocês continuem. Nada. Tá? Mas, talvez até ajude mesmo, tá? Vocês vão aprendendo mais, vão pegando ritmo. Pode ser uma parada bem legal. Mas para executar, para resolver essa lista aqui, eu preciso só dessas aqui. Tá bom? E depois vai ser a mesma coisa, tá? A segunda lista, eu ainda nem botei data para essa segunda lista aqui. Mas a ideia vai seguir a mesma, tá? Vai assistindo a aulinha, assisti essa daqui, já estou pronto para preparar, para resolver essa segunda lista. E
vai seguindo. Dúvidas na logística das aulas de programação? Então, para ir nessa ordem aí? Eu sugiro, fortemente. É para terminar tudo isso até a próxima Epa, aula, ficou baixinho. não é, ainda não é para fazer tudo isso aí. Toda essa lista de coisas. Até a terceira lista de programação, não sei se são 3. Não, não, é loucura, é loucura. Tá? Vai com calma, tá? É para fazer até onde, no caso, assim, que você quer que a gente faça? Eu sugiro que você pegue, primeiro, tenta fazer a primeira lista. Tenta fazer, tá? Lógico, às vezes, o Netflix deu erro no Netflix, tu assiste a próxima aula aqui, tá? Só porque é legal, tá? Você vai aprender mais e talvez te dê novas ideias, tá? Mas não avança muito não, tá? Então, ainda não terminei a primeira lista, você pode até olhar essa aula, essa daqui, mas não avança muito não. Foca em tentar matar a lista. Tá bom? Tá? Eu não sei se alguém levantou a mão. Teve? Beleza. Eu, professor. Manda ver. Tem alguma data limite que é até para entregar essa primeira lista? Tem. Toda lista tem prazo, tá? Acessa. Tá? Eu não sei se a tua interface é igual à minha, tá? Mas tá aqui, olha. Data da entrega. Tá aqui. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Programação em Python. Então, programação é para vocês seguirem o que tem aqui. O que vai acabar acontecendo? Vocês vão perceber que eu nem mostrei ainda esse site aqui, os arquivos tutoriais. Quando eu estiver apresentando as aulas aqui, testes iniciais, variáveis básicas, eu sempre vou me referir a um site. O site em que eu sempre coloco os meus arquivos tutoriais, que é esse cara daqui. Eu vou abrir ele aqui do lado. E aí o que tem? Todas as minhas aulas, elas estão separadas. Então, por exemplo, quando eu falar sobre o uso básico da linguagem, você vai usar os arquivos que estão aqui dentro. Ô, professor, como é que eu vou usar esse arquivo? Eu explico dentro da aula. Eu mostro como eu vou pegar esse cara daqui e vou incluir dentro da interface de desenvolvimento. Está tudo colocado lá. Tá? Então, assiste. E aí a gente vai até... Não, nessa disciplina, até o 10. Tá bom? 10 até é capricho meu, mas a gente vai até aqui. Tá? Professor, como é que eu baixo esse negócio todo aqui? Aí você pode vir aqui nesse botãozinho verde. No botãozinho verde, você tem um download. O download ele vai fazer uma compactação de tudo isso aqui, e aí você vai conseguir baixar todos os arquivos de uma vez só. Foi? Beleza? Então, olha só, você já tem tarefa para executar, hein? Já está contando o tempo para programação. O que vai acontecer? Em programação, isso acontece todo período. Tá? Não sei se vocês já abriram a lista de exercício. Tá? Alguém aqui já chegou a abrir a lista de exercício e olhou os exercícios? Olhei. Olhou? O que você sentiu no seu coração? O gelo. Exato. Gelo. Outros sentimentos que começam a aparecer. Pânico, desespero. E faz parte do jogo. É a primeira vez que vocês estão vendo essa parada. Tá? E vocês precisam se acostumar como a coisa funciona. Então, por isso que tem tempo. Tá? Tem um prazo aí que vai dar tempo para vocês se organizarem aí. Professor, diga. O que a gente vai aprender tem alguma coisa a ver com aquele negócio de eletrônica digital, 1, 0, 0, 1, aí faz umas contas de somar esses números de 1 e 0? Não. Ou Aí não? você está falando da linguagem de máquina, né? Eletrônica digital. Como é que o computador interpreta os nossos números? Não, a gente não vai chegar nesse nível, não. A gente vai usar 1, 2, 3, eu quero, sei lá, um corpo de massa 3,5 quilos, beleza, 3,5. Tá? Vai ser no mundo normal. Tá? Entendi.
Mas você Beleza. sabe se tem alguma matéria assim na faculdade? Na eletrônica deve ter. No nosso curso? No nosso, no caso. Não, acho que não. Acho Sim. que não. Dá para explicar, entendeu? Em computação científica, quando eu dava o presencial, aqui eu acho que eu não cheguei a gravar. Eu explicava essa logística, tá? Como o computador realmente interpreta o número, mas eu achei que é um pouco Mas não tem fora. uma disciplina que aprofunde nisso, entendi. Eu acho que não. Talvez na elétrica tenha alguma coisa, na eletrônica, mas na nossa grade eu acho que não. Tá? Tá bom. Beleza. Então, olha só, eu vi que. Eu não lembro quem falou, mas foi um gelo no coração, né, que sentiu na hora de ver a lista de exercícios. Pois é. De propósito, esse professor aqui que vos fala fez com muito carinho. Note? Não, foi com muito carinho, sim. Os exercícios que estão aí. E o que eu espero? Que tenham dúvidas, sim. Afinal de contas, é a primeira vez que vocês estão vendo, vocês têm que ter dúvida. Tá com dúvida? Eu quero que vocês usem um fórum de discussão. Professor, não sei nem onde clicar fórum de discussão. E eu gostaria muito que os seus colegas, né, pudessem ajudar nisso. Tá? Eu quero fazer com que a roda gire. Mas Tá? quando manda lá no fórum, o senhor sempre responde ou... Num primeiro momento, o que eu vou esperar? Que o seu colega responda. Se o seu colega responder errado, eu vou lá embaixo e vou bater palminha. Tá? Se seu colega responde... se o seu colega responde certo, eu não sei se eu falei certo, se seu colega responde certo, eu vou lá embaixo, mando uma mensagenzinha. Pô, palminha para você. Pô, legal, era isso mesmo. Se responde errado, eu mando palminha também, porque o cara deu a cara a tapa. Tá? E tem que fazer isso sim. Pô, legal, tentou. Pô, tem todo o meu mérito. E eu vou interpretar a resposta dele e vou ver se eu explico de uma outra maneira. Tá? Tem todo o mérito aquele cara que tenta responder. Faz parte do aprendizado. A didática é muito... O aprendizado é muito melhor quando você tenta explicar. E eu considero muito isso. Foi? Beleza? Tá. O que acontece, tá? Nessa lista, talvez, vá chegar um momento em que vocês vão perceber que vocês não têm para onde correr. Vocês, caraca, que parada é essa? Socorro! E no momento que vocês estiverem no chão, se debatendo em posição fetal, lágrimas caindo pelos olhos, aí é o momento de vocês me avisarem. Professor, estamos em posição fetal no chão, chorando, desesperados, não sabemos mais o que fazer. E aí a gente vai marcar uma aula. Tá? A gente vai marcar uma aula no qual a gente vai resolver problemas. A gente vai resolver problemas. Uma dica que eu deixo para vocês. Isso aconteceu no período passado. Tá? E foi a mesma coisa, posição fetal, no chão, chorando. Isso aconteceu no início. Depois a galera... Caramba, dava para resolver, e vai entendendo mais, vai ganhando confiança, e a roda girou. Tá? E a galera conseguiu fazer, legal. E essa aula está gravada, tá? Se você acessar as aulas de cálculo de processos do período passado, tá lá no canal, vocês vão ver a aula que a galera chegou ao ponto de chorar em posição fetal no chão. E se quiser pode assistir. Tá? Então, resolve um dos exercícios aí que tem na lista. Minha sugestão é que vocês realmente não assistam de cara. Mas eles choraram por quê? Porque é difícil. Porque o exercício pega conceitos que... Eu acho que eu fiz o último exercício da lista. Não sei se vocês já viram a lista. Mas é um exercício de uma página inteira. E você fica... Caraca, como? Como eu vou conseguir resolver isso? E eu explico na aula. Calma, gente, calma. Nunca em programação se preocupe com o tamanho. Se preocupe sempre em resolver os problemas por etapas. E muitas vezes a gente quer resolver logo o problema. Em computação, não. Você resolve de pouquinho em pouquinho. E bate desespero quando a gente não consegue resolver. Então... É só uma pergunta. Diga. A forma de resolver essas listas estão nas aulas anteriores a ela, ou ainda vai ser um desafio e depois você vai ajudar a gente a resolver e tal? Não, ou a tem solução aqui. com as aulas anteriores é suficiente para você...
Eu diria que sim. Essas aulas aqui que tem aqui em cima, eu diria que dá para resolver. Tá? Pô, talvez, eu quero ter mais ideias. Tá? Talvez avançar um pouquinho nas aulas, tá? Assistir essa. Talvez seja legal, só não avança muito, porque senão você vai ficar muito distante do tópico das próprias listas, entendeu? Então, fica a seu critério. Alinhamos isso? Foi? Todo mundo, então, alinhado? Sim. Sim. Muito motivacional, inclusive, viu? Sim. Você vai ver, tá? Você Só vai ver falta os zeros e um agora. Oi? Não peguei a ideia. Os zeros e uns agora. Cara, vocês vão escovar bytes agora, tá? Esse daqui era o último tópico da ementa. Eu altero sempre isso. Por quê? Porque agora a gente vai abordar o slide e vocês vão perceber que é muita informação, tá? Mas o conteúdo de matéria mesmo não aparece agora. Tá? Então eu prefiro que vocês trabalhem em programação agora, porque vocês ainda não vão precisar ficar fazendo exercício de cálculo de processos. Então é o melhor momento para vocês começarem. Então, eu particular, não sei os outros professores, eu sempre inverto. Tá? É melhor começar agora com programação. Minha opinião sincera. Então, por favor, instalem aí o que precisa, assistam às aulas e já cai dentro. Não deixa para depois não, tá bom? Preste atenção que todas as listas têm prazo. Todas. Eu só coloquei prazo na primeira, porque ainda não vi ninguém chorando ainda em posição fetal. Tá? Depois, quando eu perceber aí como é que tá o negócio, aí eu boto prazo nas outras. Ok, beleza. Vou parar a apresentação. E agora eu vou mudar aqui. Tá? Carlos já está em posição fetal. Calma, calma. Se vai ficar em posição fetal, não é só posição fetal, tem que ser chorando em posição fetal. Calma, calma. Sou hipertenso, professor. Calma. Sempre avisa, tá? Começou a ter dificuldade, aí vai avisando que a gente vai dar um jeito. Ok, todo mundo vendo então aí os slides, né? Então esse daí é o slide que eu tinha mostrado lá no Aba. E vamos começar a conversar sobre a teoria. Só estou me organizando aqui na minha mesa, tá? Eita. Deixa eu travar a tela. Pronto. Caraca, embolei tudo aqui no meu fone. Beleza. Então esse daqui é o primeiro tópico. A gente vai começar a entender o que faz um processo de reação. Na verdade, eu não posso nem utilizar uma reação apenas. Na verdade, é muito mais que isso. O que nós queremos é uma transformação de algo que tem um valor agregado menor em algo que tem um valor agregado maior. Tá? Ou seja, vai me dar lucro. Tá? Ou dar lucro para o meu empregador. Né? Mas essa ideia é o que faz o tópico dessa aula existir, que é a concepção de um processo industrial. Tá? Então, essa aula ela tá dividida numa introdução, alguns conceitos básicos sobre como a gente monta um processo, o que significa a engenharia de processos químicos, os equipamentos de processos químicos, e depois sim, como a gente junta tudo isso, todos esses equipamentos, em uma ideia de engenharia. Tá? Então, notem que vocês vão ter o vislumbre aqui de como a profissão vai ser aplicada mesmo. Tá? Então, como introdução, eu repito o que eu acabei de falar. Tá? O nosso foco aqui não é numa reação em si, mas é uma transformação. Eu vou pegar o produto básico, que a gente chama de matéria-prima, tá? E a gente vai transformar aquilo dali em algo com um valor agregado. Tá? Ou seja, que me dê
um determinado lucro. Senão, industrialmente, nem faria sentido você montar todo o processo em si. Ok, eu cheguei a falar isso na aula passada, vou repetir. Sempre quando eu falo da indústria de processos químicos, isso pode ser entendido também na bioquímica. Então, ao invés de você utilizar catalisadores, os reagentes, a matéria-prima, ela é transformada através de células, de bactérias, de leveduras e assim por diante. Ou seja, biomaterial realizando a transformação. Tá? Então, a gente consegue fazer o paralelo completo aqui. Ok, e como é que eu faço isso? Bem, primeiro você tem que partir do estudo laboratorial, e é por isso que vocês têm as disciplinas de laboratório, para vocês terem o ponto de partida, para vocês conseguirem chegar e entenderem, poxa, como é que eu consigo fazer sabão? Tá? Como é que eu consigo fazer detergente? E note que são produtos que, sim, vocês vão aprender a fazer esse tipo de coisa, mas são produtos que vocês veem em escala de laboratório. E vocês precisam aprender, além do laboratório, tá, eu vi como funciona a química, a transformação química disso daí, mas, e como eu vou transformar todo esse processo para uma escala industrial? Olha só o tamanhozinho do que a gente está falando aqui, tá? Eu nem sei o que é isso, não sei se é um reator, o que é. Olha, tem escadinha para tudo quanto é lado. Olha o tamanho dessa tubulação louca aqui. A gente está falando de coisas muito grandes, capacidades enormes. Então, desculpa, pessoal, eu falei na aula passada, né, que a garganta está coçando, tá? Então, de vez em quando, tem que dar uma pausa. Ok, e como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente precisa estruturar quais são as etapas que, no laboratório, levam a esse produto final. E verificar quais são, na indústria, os equipamentos que podem realizar aquilo. Então, esse processo todo de seleção dos equipamentos, de dimensionamento dos equipamentos, isso daí, e depois juntar tudo isso e verificando o comportamento completo da planta química, é a prática da engenharia de processos. Ok. O que cabe, então, ao engenheiro químico? Olha, bastante coisa. Tá? A primeira coisa é verificar se a matéria-prima tem uma especificação tal que eu consiga ter um bom aproveitamento do processo de transformação. Sei lá, de repente você tem uma matéria-prima, tá? Vamos, sei lá, pegar indústria metalúrgica, tá? Onde eu tenho minério de ferro. Tá? Aí eu quero enriquecer esse minério de ferro. O que significa isso? Eu vou tirar as impurezas dele. Tá? Mas talvez a minha fonte de matéria-prima, tá? Olha, está me dando um minério de ferro com tanta impureza, mas tanta impureza, que talvez nem valha a pena. O que significa isso? Então, a especificação de matéria-prima. Verificar se a matéria-prima ela está de acordo com o processo vigente. E aí o que pode acontecer? Estou botando aqui um pode, tá? A gente está assistindo Disney Plus, né? What If? Tá? Esse o processo que eu tenho para o processo existente, né? Para um minério de ferro com assim pouquíssimas impurezas. Aí cabe a você agora falar, tá, mas se eu tivesse uma outra característica de matéria-prima, como eu conseguiria adaptar o processo existente para retirar o máximo possível dessas impurezas? Quais seriam essas novas etapas de transformação, que podem ser reações químicas, assim como outras coisas, para chegar até o produto final? Então, essa é uma das etapas que o engenheiro químico
precisa entender e conseguir executar muito bem. Sobre esse ponto, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas. Todo mundo tranquilo? Tá bom. Depois disso, tá, eu preciso especificar quais são as condições de operação para ser possível realizar essas transformações. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. O que significa condições de operação? Talvez eu tenha um processo de transformação que, no final das contas, eu tenha como alimentação, como matéria-prima, água do mar. Tá bom? Vamos pensar assim, água do mar. E, no final, eu preciso de vapor de água. Eu preciso de vapor de água. O que vocês considerariam para conseguir transformar a água do mar em vapor? O que você precisa fazer? Esquentar a água, professor. Energia. Cara, eu também acho, esquenta essa água. Só que você precisa esquentar essa água a uma temperatura tal que favoreça o quê? A evaporação, ou Perfeito. ebulição. Perfeito. Esse cara precisa passar para a fase gás, ele precisa se transformar em vapor. Então, olha só, condição de operação. Condição de operação significa que eu tenho uma determinada quantidade de água do mar e a condição de operação desse processo indica que eu preciso ter uma temperatura especificada para conseguir transformar a água líquida, água do mar, em vapor. E isso daí favoreceu o quê? A transformação no processo. Repara o seguinte também, foi de propósito esse exemplo. Aqui teve reação química? Não, só física. Não, só física. Só física, mas faz parte do jogo. Então, é uma etapa de transformação, mas que não necessariamente envolve um processo químico. Até aqui, todo mundo pegou a ideia? Sim, não, talvez? Show. Sim. Beleza, beleza. Ok. Aí você tá. Parei para pensar nisso. Isso o engenheiro tem que fazer, né? A especificação das condições de operação. Engenheiro, engenheira, engenheire também. Só que, você parou para pensar que, eu preciso então evaporar essa água aí. Qual será o equipamento que existe para fazer esse tipo de operação, né? Esse tipo de transformação? Vocês têm alguma sugestão? Uma caldeira? Uma caldeira faria isso. Uma caldeira faria isso. Mas se for uma etapa principal do processo mesmo, eu usaria um outro equipamento, tá, que tem um nome muito sugestivo para o caso de evaporação. Eu acho que vai ser difícil vocês adivinharem essa, tá? Mas esse equipamento se chama evaporador. Então, você para pensar, caramba, aí olha, para esse tipo de processo, acabei de perceber que eu preciso projetar um evaporador que tem um tamanho suficiente para lidar com uma determinada quantidade de água do mar, né? E que eu consiga especificar a temperatura lá dentro sem grandes problemas. Então, o evaporador, e isso faz parte do projeto de equipamentos, ele precisa ter a capacidade de aquecimento para me dar a condição de evaporação também. Show? Beleza? Tá bom. Além disso, tá? Essas duas aqui, essas duas últimas, eu vou falar mais como o que eu espero do engenheiro, tá? Do profissional, tá? De engenharia química. Bem, ele precisa também analisar e controlar o processo, garantindo também a segurança de operação. Eu não quero reator explodindo, eu não quero vazamento, e existem metodologias específicas para isso. Vocês vão ver ao longo da graduação. Além disso, você tem que ser capaz de analisar o processo e verificar esse bicho vai dar dinheiro. Então, você também tem que analisar toda a questão financeira, desde a concepção da planta química,
quais são os equipamentos, quanto custa cada equipamento, quanto custa para operar aquele negócio todo e o lucro que você vai ter no final. Beleza? Isso daí também tem disciplina específica dentro da nossa grade. Dúvidas sobre a profissão? Mistérios? Beleza? Show. Algumas características que eu considero que são bem legais para o profissional que segue, enfim, na área, né? Aqui a gente está falando de algo que, no termo, no jargão de hoje em dia, a gente chama de soft skills. Tá? E as empresas elas estão passando a valorizar demais. Então, talvez seja até interessante para vocês agora, no início da graduação, anotar isso, hein? Soft skills. São habilidades que não são tão simples assim de se passar dentro de uma graduação. Na graduação, o grande foco mesmo é o que nós chamamos de hard skills. Hard skills é o quê? Conteúdo técnico. Como eu projeto, como eu implemento, como eu faço, como eu calculo, mas iniciativa, criatividade. Cara, é um pouco mais difícil, entendeu? De chegar. Até tem algumas disciplinas que estão sendo criadas que levam esse conceito. Tá? Mas isso vem muito do berço. Isso vem muito do seu diferencial. Então, pensa desde já em tentar aprimorar, talvez algumas palestras, algumas coisas assim sejam interessantes. Mas vamos lá. Características que são desejadas pelas empresas, pelo profissional. Bem, habilidade em definir qual é o trabalho necessário e quais são as etapas necessárias para você conseguir obter uma solução. Solução de quê? Problema. Uma coisa que eu sempre digo para o profissional de engenharia. Pô, caraca, não, eu sou aqui engenheira, e engenheiro químico, engenheira química, né? E eu sei projetar reator. Não. Engenheira é resolver problema. Bateu problema na tua frente, resolve o problema. Essa é a grande característica, é o grande diferencial. Pô, mas o problema nem é da tua área. Muitas vezes não vai ser. Muitas e muitas vezes, o que vai acontecer na empresa? Você vai trabalhar em uma equipe multidisciplinar, onde você é o único profissional com formação em engenharia química. Aí você vai ter um engenheira civil, né, um profissional da naval, um profissional da elétrica, e você vai ser a pessoa capacitada para lidar com o conteúdo técnico na área de processos químicos, bioquímicos e derivados. Mas você vai precisar, e aí sim eu entro no segundo item, se comunicar com os outros. E entender o que eles querem te passar na área deles, e você também conseguir passar as suas motivações dentro da área de processos químicos para botar o seu ponto, botar os seus motivos, né? Porque as suas decisões devem ser levadas em conta. Então, comunicabilidade está sendo, assim, muito, muito relevante na indústria hoje. Tá? Então, marco aqui, olha, o segundo item. Tá? Iniciativa em encontrar, novas tarefas são, você está olhando um processo lá que já está implementado na indústria. Aí você percebe, pô, cara, mas essa parada aqui podia melhorar. Podia ser muito melhor esse negócio. Pô, vou lá falar com o meu chefe, isso daqui vai trazer sucesso para a parada. Pô, vai ser muito, muito, muito bom. E essa iniciativa, as empresas estão começando a buscar. Antigamente não era assim, já vamos apresentar um exemplo para vocês. Um exemplo real, aconteceu mesmo. Mas
as empresas elas estão começando a valorizar. Então me lembra, hein, pessoal? Eu quero falar sobre essa iniciativa de encontrar novas tarefas. Se eu esquecer, me avisa. Professor, você tem um exemplo para falar para a gente. Mas eu quero passar agora para o último item. Tá? A vontade em se manter atualizado, tá? Com os novos processos tecnológicos e as ferramentas. Eu estava, antes da aula mesmo, conversando com uns professores da minha área, e eu estava comentando, poxa, como eu trabalho na área computacional, nos últimos 40 anos o avanço foi tão grande, não só na área computacional, mas depois da Revolução Industrial, tá? Cara, a gente avançou, mas tanto, 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 coisas que nós não fizemos em milhares, milhões de anos. Então, é muita coisa nova aparecendo o tempo todo. E eu digo que, hoje em dia, talvez ser o expert em tudo não seja um grande objetivo, não. Mas saber que existe e saber quem faz, quem é o expert, isso sim seria interessante. Então, para você conseguir fazer esse tipo de coisa, aí vai ter que partir de você, tá? Como profissional no futuro. Então, essas aqui são características que não estão em livros. Professor, de onde você tirou isso, então? A Escola de Química está passando por uma discussão muito grande em relação à reforma curricular. Tá? E eu sou coordenador do curso de graduação. Então, eu fui em algumas empresas e eu perguntei para os gerentes, para os diretores, o que você está esperando do profissional? E essa daqui que é a resposta deles. Tá? Então, eu estou trazendo o que eu coletei quando eu fui fazer essas perguntas aí para o pessoal. Tá? Eu prometi para vocês o exemplo, né, da iniciativa. Tá? Ok. Eu vou contar uma situação que aconteceu na Petroperu, tá? Que é a Petrobras peruana. O que acontece? Isso daí aconteceu com um amigo meu, tá? Conheço ele, tá? Enquanto eu estava, eu não lembro se eu estava fazendo iniciação científica ou se eu já estava no mestrado, o Jorge Palomino, tá? Peruano, gente boa pra caramba e tal. Hoje trabalha, montou, né? Depois que ele terminou o doutorado, foi para os Estados Unidos, foi contratado pela ConocoPhillips, tá? Na área de reservatório de petróleos, se destacou tanto, abriu uma empresa, está vivendo lá, feliz da vida, tá? Pegou a família toda que ele tinha deixado no Peru, todo mundo com green card, está lá ganhando horrores. Será que ele me contrataria? Não, deixa para lá. Petroperu, tá? Jorge Palomino. Na época, antes dele vir para o Brasil para fazer o mestrado, doutorado dele, ele trabalhava lá, né? E ele estava olhando a planta de processos. E aí ele percebeu o seguinte: o que acaba acontecendo quando, nos processos químicos, não é uma coisa limpinha não, tá, pessoal? É uma parada meio suja. Essa é a verdade. Por quê? Pô, tua matéria-prima vem com um bando de bagulho, vem cheio de impureza, vem um monte de coisa junto, tá? E o que acaba acontecendo com os equipamentos? Ao longo do tempo, eles vão sujando, tá? Porque vai ficando incrustação dentro do equipamento. Então, de tempos em tempos, o que você tem que fazer? Você tem que parar o equipamento para poder limpar. E é verdade, é isso mesmo. Você tem que parar tudo para poder limpar. Só que aí o que isso gera? Prejuízo. Parar a planta química, qualquer processo, na verdade, é uma coisa muito indesejável. Porque, você vai ter que parar, não vai estar saindo o produto final, tá? Então você não vai conseguir suprir bem o mercado. Então você está perdendo dinheiro. E 2, porque toda vez que você para uma planta, ela está... planta, imagina o seguinte, é como se você estivesse começando a correr, tá? Você começa a correr, tu começa com uma velocidade mais baixa, até que você chega a uma velocidade constante. E se mantém numa velocidade constante. Quando você para, você bota a velocidade em 0,
Aí depois tem que ir de novo, tentar andar, até começar a correr de novo. Tá? A gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas. Mas, a grosso modo, é assim. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, já falei, tá? Levanta a mãozinha que a gente pode conversar um pouquinho melhor. Mas aí, tal, todo ano, aquela planta química tinha que parar, porque um equipamento lá tinha uma incrustação tão grande, que sujava tanto, que o produto final saía da especificação. Então ele não conseguia vender aquele negócio. Então tinha que parar mesmo. Tá? Aí o Jorge virou, tá? Olhou, fez umas contas, tá? Verificou o seguinte, que naquele equipamento, se ele pegasse e colocasse um aditivo ácido na entrada do material, naquele equipamento, o pH do material que estava entrando no equipamento ia ser tal que seria possível dissolver a incrustação. E aí, ao invés de ter que parar de ano em ano, a incrustação ele não consegue evitar, tá? Mas ele conseguiria fazer uma parada de 5 em 5 anos, ao invés de ser ano a ano. Pô, muito melhor. Aí ele pegou e fez o seguinte, pô, legal, caraca, eu fiz aqui as contas, tá? E verifiquei que vai dar certo. Pelas minhas contas vai dar certo. Aí o que ele fez? Foi falar com o chefe. Tá? E o que o Jorge não tinha no momento? Guri cru, na época, tinha saído da graduação. Ele não tinha isso daqui. Ele falou com o chefe virou para ele, sinto muito, meu irmão. Que nada, pô, não acredito nisso não. Não acredito. Não, a gente vai parar assim, tá programado, o equipamento vai parar e vai ser desse jeito. Ah, professor, ô diretor aí, pô, cara, vai, pô, não precisa, pô, tô te falando, vai dar certo. Aí o diretor, eu acho que ele deve ter adquirido um pouco de comunicabilidade nesse meio tempo, tá? Porque ele convenceu o diretor do seguinte, tá? Ele convenceu, pelo menos, a colocar o aditivo ácido no material. Ele falou, não, coloca isso daqui, porque não vai fazer diferença depois, não fazia mesmo, para o produto final. Vamos colocar, é só um pouquinho, tá? E não vai fazer diferença. Isso você faz? Tá bom, vamos fazer, tá? Mas a gente vai parar esse equipamento sim. Tá? Aí o Jorge me contou, tá? Eu fecho os olhos, eu imagino, tá? Ele falou o seguinte, olha, parou a planta toda, porque era um super equipamento, um equipamento super importante, parou a planta toda, e você tem que imaginar, tá? Não é um equipamento pequenininho, é um equipamento muito grande, tá? Para levantar aquele bagulho, tu precisa de um guindaste. Você precisa contratar guindaste para levantar aquele negócio. Imagina a tampa do equipamento, tu tem que tirar aquele negócio todo para conseguir acessar lá dentro, poder limpar e tal. E aí o Jorge falou o seguinte, tinha uma plataforma lá, né? E então, fecha o olho, hein? Imagina isso. Um equipamento grandão. O Jorge, ele esvaziou, né? Esvaziaram o equipamento todo. E aí ele disse que ficou numa plataforma que estava do lado da tampa do equipamento, onde a galera podia botar a cabeça e olhar como é que estava dentro do equipamento. E ele só disse que ficou lá, tá? De braços cruzados, olhando, tá? E aí eu imagino, né? Guindaste, aquele barulho de guindaste, abrindo a tampa, abriu a tampa, a galera, todo mundo batendo o olho lá dentro, olhou. O Jorge disse que não olhou. O Jorge disse, não olhei não. Aí só virou assim o diretor, não incrustou nada. Pô, a gente não precisava ter parado, né? Cálculo de processos. Ele fez as contas, bateu, pô, tranquilo. O que ele não teve naquele momento foi o poder de convencimento para a situação que tinha ali. E, de verdade, o problema não estava tanto no Jorge, tá?
mas estava no diretor, né? Que ele sim não tinha abertura para receber as informações dos seus funcionários. E eu tenho certeza, tá? Naquela época não tinha esse meme. Mas, pô, isso eu consigo imaginar também. Fecha os olhos, o Jorge, de braços cruzados assim, óculosinho escuro caindo na cara dele, porque o cara ganhou um win ali na parada. Tá? Sem dúvida nenhuma, para ele aquilo dali foi, pô, ganhou o momento. Dúvidas sobre essas características aqui? Todo mundo tranquilo? Diga, Pedro. Eu pergunto se mais para frente no curso isso é algo que os graduandos vão conseguir desenvolver bem, assim, com as matérias, etc. Você está falando sobre as matérias, o que a gente vai ver nas matérias? Também, sim. Vai ter, porque eu coloco isso dentro dessa disciplina. Tá? É um conteúdo... Na verdade, toda essa parte inicial aqui tem um toque LF aí na brincadeira. Tá? A gente vai visitar nossa grade, a gente vai olhar, olha, esse tipo de equipamento, vocês vão ver aqui, isso vai aparecer. Tá bom? Entendi, obrigado. Show, beleza. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, agora a gente vai falar sobre os conceitos básicos, mas o nosso gongo está começando a bater. Tá, vai dar meio-dia 27. Então eu vou interromper aqui, tá? Porque interrompeu direitinho. Na aula que vem a gente continua, a gente conversa sobre os conceitos básicos. Lembrando então aí que vocês têm lista de exercícios de programação, tem aula para assistir e coisas a mais. Diga, Iago. Então, professor, você é o coordenador do curso de Engenharia Química, não é? Você disse anterior. Deixa eu te fazer uma pergunta, só, desculpe te interromper. Não, tranquilo. É uma pergunta sobre a disciplina ou sobre coordenação? É sobre a grade. É sobre a grade. Sobre a grade? Tá, deixa eu fazer o seguinte, então, posso interromper a gravação, bem. Tá? Porque aí não precisa ficar gravado. Tudo bem. Tá bom? Só ver se mais alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, vou parar aqui a gravação.